O edifício mais alto de Nova York em chamas. Angústia, acenos, gritos de socorro nas janelas. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro e bate na outra torre. Foi uma coisa horrível, horrível, horrível. Nas ruas próximas do atentado, correria. Lágrimas. As pessoas estão pulando das janelas, ela diz. Aumenta o desespero. A todo momento, alguém se jogava lá de cima. Os dois aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres, construídas para resistir até ao choque de um Boeing 727, tinham sido atingidas por dois aviões maiores. Jatos 767 sequestrados em Boston. Os dois aviões levavam passageiros. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, confirma: foi um atentado terrorista. Mas as A pessoas brasileira Bruna Paixão trabalha num restaurante que fica perto do World Trade Center. E elas entravam no restaurante, pediam para usar o telefone porque elas não conseguiram usar o telefone público. E iam ao banheiro vomitar, era um desespero. Muita gente machucada chegou no restaurante também, muita gente nervosa, chorando. Foi um caos. Nunca vi uma coisa como essa, foi um caos. Toda a área próxima ao atentado ficou fechada. Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. Os dois edifícios de 110 andares vieram abaixo após as explosões. A primeira torre a cair foi a do norte. Pouco depois, às 10h25 da manhã, os andares superiores da segunda torre começam a ceder e vêm abaixo. O capelão brasileiro Hélio dos Anjos foi ajudar as vítimas. E tinha pessoas em choque. Eu comecei também a ficar muito nervoso, porque começou a vir muita fumaça. E a gente não sabia se subia, pegava o elevador, se descia, os bombeiros, calma, calma. Olha, foi terrível. As ambulâncias, ainda cobertas de pó, não param. Polícia, bombeiros e equipes de socorro aumentam a cada momento. As fundações das torres são de aço. O engenheiro brasileiro Carlos Levi diz que é improvável que apenas o choque dos aviões pudesse levar os prédios abaixo. Fica difícil acreditar que apenas o choque dos aviões e as explosões causassem o desabamento dos prédios de uma maneira tão rápida. As próprias imagens assustam com a velocidade que ocorreu. Há suspeitas de que o prédio tenha sido implodido pelos terroristas. Oh my God! Alguns especialistas acham que o World Trade Center acabou ruindo por uma combinação de fatores. O choque do avião, as explosões que se seguiram, mais o fogo, enfraqueceram a estrutura dos andares superiores. E o peso deles, ao cair, levou o resto. O ataque ao World Trade Center é o maior já ocorrido em solo americano desde que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. Lá foram mortos 2.280 soldados, 68 civis. Foi o que levou os Estados Unidos a entrar na Segunda. As if a demolition team
team set off when you see the old demolitions of these old buildings. It looks like one of those scenes of an old building being purposely dynamited and blown up. Anybody who's ever watched a building being demolished on purpose knows that if you're going to do this, you have to get at the under-infrastructure of a building and bring it down. The way the structure is collapsing, this was the result of something that was planned. It's not accidental that the first tower just happened to collapse and then the second tower just happened to collapse in exactly the same way. How they accomplished this, we don't know. The building collapsed to dust. You don't find a desk. You don't find a chair. You don't find a telephone, a computer. The biggest piece of a telephone I found was half of the keypad, and it was about this big. What happened to the concrete? The concrete was pulverized from river to river. There was dust powder 2-3 inches thick. The concrete was just pulverized. Reminiscent of those pictures we've all seen too much on television before, when a building was deliberately destroyed by well-placed dynamite to knock it down. If they had detonated, they were planned to take down a building. I heard a second explosion. There was a heavy-duty explosion. Then there was some secondary explosions and then subsequent collapses. An explosion blew and it knocked everybody over. To me, it sounded like an explosion. It sounded like gunfire. Bang, 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 bang. And then all of a sudden, 3 big explosions. We heard a big explosion coming down. And then the entire top of the building just blew up. We saw some kind of explosion. By the force of the explosions. Big explosion. Blew it back into the 8th floor. Then we get to the lobby, there's this big explosion. The lobby looked as though a bomb had exploded there. A huge explosion now raining debris. It's been a huge explosion. Huge explosion that we all heard and felt. We just witnessed some kind of follow-up explosion. We heard a very loud blast explosion. A secondary explosion at Tower 1 camp. That is another bomb going off. He thinks that there were actually devices that were planted in the building.